Olá e bem-vindos a mais uma sessão do Photodroid Session. No seguimento da sessão anterior, vamos novamente agarrar no Pixlr e editar uma fotografia para ter uma ideia do que se pode fazer com esta aplicação. Portanto, o que vamos fazer é abrir o Pixlr, vamos escolher a fotografia a editar, que é igual à que eu vos mostrei no vídeo anterior, será esta. A primeira coisa que eu faço na fotografia, vou aos ajustes e vou cortar a fotografia. Clico no quadrado que diz Free e escolho a dimensão que pretendo, 6x4 ou 3x2, e vou remover aquele carro ali no canto que não me agrada. Faço Apply e ficou a fotografia na dimensão pretendida. A nível de ajustes, aqui infelizmente não posso tirar a quantidade de luz que tenho aqui no chão, até gostava porque acho que está demasiado luminoso, mas tenho aqui a árvore muito escura, que também não dá para alterar muito, porque está mesmo escura. Agora o que eu posso fazer é dar um toque, vou pôr a opacidade a 50, portanto será a intensidade da luz, vou aumentar um pouco a área que me permite aclarar e simplesmente tento aqui aclarar um pouco esta parte. Esta não é necessário porque já está clara, é só dar um toque nesta parte. Convém depois aumentar um pouco a fotografia para ver como fica. Eu vou ficar com o ecrã escuro porque vou aumentar a minha fotografia. Estamos de volta e aqui consigo ver o que fiz, que no fundo não aclara muito. Mas também não destrói a fotografia. Mas isto é aquilo que vocês podem fazer nas partes que estão mais escuras. É óbvio que resulta mais, por exemplo, nesta zona que tem partes escuras, se colocarem o Brighten nesta zona vão conseguir notar a diferença. Aqui a única coisa que nós podemos fazer é ir ao Undo e ver que de facto estava muito mais escuro e conseguimos aclarar algumas partes da árvore. Nesta zona principalmente e aqui neste bocadinho agora de resto não se vê muita diferença. Porquê? Porque está completamente escuro, portanto não há aqui detalhe absolutamente nenhum. Por mais que tentem aclarar esta parte, não vão conseguir fazer rigorosamente nada. Esta ferramenta é usada mesmo para partes onde ainda se consegue notar algum detalhe, apesar de escuro, e querem realçar ou querem tornar um pouco mais claro. Depois tem o contraste e brightness. Aqui no brightness, normalmente o que isto faz é tirar um pouco de luz, mas deveria tirar na totalidade da fotografia, e como conseguimos ver, ele só escurece a parte da árvore e a parte mais escura, o chão mantém-se praticamente igual. Portanto, eu nem sequer vou usar esta ferramenta porque não aplica aquilo que eu pretendo, que era escurecer um pouco mais esta área da fotografia. Para esta fotografia não vou usar nenhuma outra ferramenta, vou simplesmente usar os efeitos que tem. Neste caso, no efeito vou ao Vintage e vou escolher o Lumina e vou baixar a intensidade do Lumina um pouco. Pronto. Se nós virmos aqui, ela tem muito mais magenta toda à volta, e baixando tira-lhe um pouco desse magenta, mas mantém aquele tom, parece um tom de verão, na fotografia. Depois de aplicar o filtro, o que vou fazer
é escolher o overlay e no overlay vou escolher Olga e Adam. Isto põe-me uma vinhete na fotografia. Vamos só pôr nos cantos, assim. Podem sempre voltar atrás e ver como é que estava, portanto fazendo undo e redo, só para verem a diferença e verem se vos agrada ou não. Eu agora vou só ver aqui outro filtro, o Ingrid. O que é que isto faz? O Ingrid torna a fotografia mais nítida, parece que põe sharp. Eu até gosto, porque a outra fica a fotografia muito suave, mas não vou deixar no máximo, que eu acho que sim, não tem, perde um bocado o efeito que tinha, e vou baixar para esta intensidade, para o 30 e tal. Se virmos a diferença entre aquilo que tínhamos e aquilo que temos, notamos, por exemplo, o chão, que deixa de ter detalhe. Com este filtro acabamos por conseguir ver o detalhe da calçada. Continua a ter os cantos negros, mas tira um pouco, portanto já não tem tanto. Dá um aspecto antigo, de fotografia antiga. Tem de facto um pouco de magenta a mais. O problema destes filtros é que depois colocam cores dominantes e são difíceis de tirar. Aqui na parte negra da árvore consegue-se ver muito mais o magenta, mas nesta zona até fica uma cor agradável, parece que é uma fotografia antiga de Polaroid, com um aspecto de verão, que é o pretendido. Neste caso não vou fazer mais nada, não vou colocar nenhum autocolante ou nenhuma moldura na fotografia, mas se quiserem podemos sempre ver. Se colocarmos uma moldura, vamos pôr uma moldura simples, tem aqui as retangulares, estas são negras, depois tem a branca, podemos pôr assim uma mais simples, esta parece um ecrã de televisão, temos esta mais simples, só para verem mais ou menos o efeito, com uma moldura. Eu normalmente não ponho moldura nas fotografias, ou raramente ponho moldura nas fotografias, mas se quiserem podem pôr a moldura e fica com este efeito. Até creio eu que podemos ter, temos de filme, não creio que tenhamos de Polaroid. Deixem-me ver se existe. Estas são todas retangulares, tem a Polaroid, basicamente é similar à Polaroid. E com esta conseguem ter então aquele efeito de uma Polaroid mesmo. Acaba por perder um pouco. Depois no fade podem diminuir a intensidade da moldura, não vejo assim muita utilidade. Não sei se ele vira para a vertical. Ele altera a barra mais larga e só funciona na vertical, portanto põe na parte de cima da fotografia. Pronto. Desta forma podem pôr uma moldura, se assim quiserem, se querem mesmo pôr todo aquele aspecto de anos 60, 70, 60 provavelmente, e acabam por ter todo o estilo da época na fotografia. Isto é uma das possibilidades de edição no Pixlr. Não se pode editar muito ou trabalhar muito a fotografia em termos de ferramentas de altas e baixas luzes. Podemos redimensionar e podemos pôr um pouco mais de contraste. Agora, como os próprios filtros já aplicam essas coisas todas, às vezes nem sequer convém mexer muito, porque depois colocamos o filtro e a fotografia fica um horror. Mais vale não mexer muito e ver depois com o filtro como fica. E se depois
precisarmos de ir aos ajustes e voltar atrás, podemos sempre ir aos ajustes e alterar mais alguma coisa. Este é só um exemplo, há vários outros que podem ser usados. Se quiserem, podemos fazer mais vídeos sobre o Pixlr e ver o que é que se pode fazer mais com esta aplicação. Espero que tenham gostado e vemos no próximo vídeo. Até lá, adeus!